coisas, tem um controle de tudo e é Senhor sobre tudo. Agora, esse Deus tem uma intenção em relação a mim e a você. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui nesses 4 ou 5 tópicos, se der tempo, né? Eu não gosto de dividir uma lição, então vamos tentar passar aqui o máximo que der. Demorei um pouquinho na introdução, porque eu achei que foi válido, né? A gente, pelo menos, tem um panorâmico aí em relação à vontade de Deus. Como é que descobre a vontade de Deus? É a pergunta do tema, né? Como descobrir a vontade de Deus? Primeiro, a sugestão aqui da lição é: Deus guia você através da oração. Eu sempre usava uma palavra alienar, e aplicando aqui. Depois eu percebi no dicionário que ela é imprópria. Então, como a gente tem um vício de linguagem, né, eu vou mudar aqui. Todo aquele, amado, que serve a Deus tem que estar inteiramente ligado ao Senhor. A introdução da lição aqui fala que a vontade de Deus é revelada àqueles que o servem, àqueles que não. Mas aqueles que o servem têm um vínculo entre ele e Deus. Agora, cabe a mim e a você querer fazer as coisas da minha vontade ou da vontade de Deus. É um direito meu, é um direito seu. Eu vou tentar modular a minha vida, eu vou tentar direcionar a minha vida segundo a vontade de Deus ou não. Se eu vou, então eu tenho um primeiro conselho. Qual é ele? Eu preciso buscar a orientação de Deus na oração. Eu preciso orar. Agora, uma dica, amado, a oração, quando eu estou orando para que Deus realize algo na minha vida, eu sempre abro um parêntese. E abrir esse parêntese é um desafio para todos nós. Porque às vezes a gente quer muito e cegamente a gente começa a buscar e não abre um parêntese. Tem que abrir. O parêntese é onde você vai dizer assim: Deus, eu quero muito, mas eu quero que seja da sua vontade. Eu quero que cumpra a sua vontade. Porque se não cumprir a vontade de Deus, meu amado, Deus pode até me dar. A Bíblia fala de um homem que chegou de viagem e queria pão para alguém. Alguém chegou de viagem na sua casa e ele queria pão. Ele foi na casa do seu amigo e bateu na porta. Chegou alguém e eu preciso alimentá-lo, eu quero pão. Aí aquela pessoa disse assim: não me incomode agora, meus filhos estão comigo na cama. Ou seja, aquela pessoa era uma pessoa pobre. Geralmente no Oriente a pessoa pobre, os filhos dormiam tudo junto para aquecer. Meus filhos já estão comigo na cama, eu não posso levantar. Mas ele continuou insistindo. O que aquele moço fez? A Bíblia fala que ele levantou e atendeu o seu amigo pela insistência. Essa questão de insistência, ela é uma faca de dois gumes. Às vezes, se eu insisto, Deus me dá. Porque é bíblico. Eu bato, vou insistir, olha, eu quero. Aí Deus dá. Mas aí ele entrega na sua mão. Ó, meu amigo, eu não queria fazer. Pelo menos não era agora. Não era do seu jeito, era do meu. Mas você insistiu. Ok. Não é assim que a gente processa com a criança nossa? Insiste muito, vai indo, enche a paciência da gente, a gente dá, né? Mas a gente dá sabendo que aquilo vai prejudicar, mas pela insistência do filho a gente acaba dando. Para mim descobrir a vontade de Deus na minha vida, o primeiro conselho da revista é a oração. Eu preciso ir para a oração, mas eu não posso cegamente pedir algo para Deus que eu quero. Eu tenho que abrir um parênteses para que Deus cumpra a vontade dele na minha vida, porque a vontade dele está acima da minha. Você tem alguma experiência assim, amado? Quem sabe você quer compartilhar de algo que você queria muito, era muito a sua vontade, mas aí você abriu e disse: Deus, eu quero, mas eu quero que seja da sua vontade. E aquilo não aconteceu. Se não aconteceu, é porque não é a vontade do Pai. Tá bem? Então, primeiro conselho da revista, né? Se eu quero que a vontade de Deus guie a minha vida, me direcione, eu tenho que entrar pelo caminho da oração. Quando Davi queria saber qual era a vontade de Deus, recorria à oração. É Davi mesmo que registra o que Deus disse a ele no Salmo 32, verso 8. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, ou sobre a minha vista, te darei conselho. Então é entendendo que Deus tem o melhor para o seu filho, é que eu e você temos que ter esse comportamento. Número 2. Deus guia você pela palavra. Aqui, amados, talvez a gente abra aqui uma polêmica assim.
formas aqui, amados, ou dois recursos que eu tenho para Deus me guiar pela palavra. Primeiro deles, pelas informações contidas nela. E as informações contidas na palavra neutraliza muitas das minhas orações. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer absolutamente nada a mim e a você que não está respaldado na palavra dele. Então tem muito crente perdendo tempo de orar por determinadas coisas, porque não precisa orar. Já está escrito na palavra. Não precisa orar. Está escrito na palavra que aquilo não é conveniente, que o caminho não é por aí, que aquilo, na moral de Deus, naquilo que a Bíblia dá a mim e a você para entender que seria a vontade expressiva de Deus, não sinaliza nada para dar uma abertura. Então a gente ora muito por coisas que não deve nem perder tempo orar, porque não está aqui na palavra. Se não está na palavra, Deus não vai cumprir, porque não está na palavra dele. E aí, amados, muitos crentes, e a gente, ao longo desse nosso caminho de crentes, de pastor, de ensinador da palavra, eu sempre falo isso. Tem muitas pessoas que às vezes estão frustrados na fé, porque não compreenderam essa questão. Vai em busca de algo e quer porque quer, mas não tem respaldo na palavra, então não precisa. Vamos dizer aqui, pelo menos aqui, um exemplo. Vamos falar do casamento de uma pessoa crente e uma pessoa não crente. Aí a pessoa foi lá, viu um simpático, galão, olhos verdes, 1,80 m, malhado. Tipo eu quero. Sarado, eu quero. Aí começa a orar. Mas a pessoa não é crente. Aí a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, essa oração tem um respaldo na palavra? Esse pedido que eu estou fazendo a Deus? Não tem. Agora, você pode me desafiar dizendo assim: pastor, mas Deus pode salvar aquela pessoa. É muito delicado, sabe por quê? Salomão, vem cá, por favor. Pega esse minha mão. É mais fácil o Solon me puxar para baixo ou eu puxar o Solon para cima da cadeira? O que você acha? O Solon puxar você para baixo. Quem está em cima é mais fácil cair do que quem está embaixo subir. Então, essa questão é muito delicada, meu amado. Tem pessoas que se expõem dizendo assim: não, mas Deus vai salvar. Ok, mas é muito perigoso, é muito delicado. É muito delicado. Eu prefiro não arriscar, eu prefiro aconselhar que você não arrisque. Viu? Olhe realmente o padrão de vida dessa pessoa. Foi um exemplo para você entender que determinadas coisas não adianta orar, porque não tem respaldo da palavra. Se não tem respaldo da palavra e acontecer, é um caminho obscuro, inseguro e delicado. A outra maneira da palavra falar conosco é aquela maneira, amados, que eu poderia chamar aqui de ocasional, mas que não seria ocasional aos olhos de Deus. Eu estou aqui hoje num determinado culto e Deus usa alguém para falar comigo. Não marquei aquilo, aconteceu. Eu estou vivendo um problema, estou estudando a palavra e acho um texto que encaixa, não é com aquilo que eu quero, mas com a minha situação. E eu vou aprender e tirar lições daquela palavra para mim. Então, dessa forma, Deus fala também pela palavra. Agora, isso aqui, ó, que eu já falei algumas vezes, é perigoso. Essa questão de orar em determinado ponto é muito perigoso. Sabe por quê? Deus fala? Fala. Já falou comigo. Talvez já falou com você. Mas como Deus tem uma vontade absoluta, Ele fala quando Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. E eu, como mortal, mesmo sendo crente fiel, não posso acionar Deus para Ele falar comigo na hora que eu quero que Ele fale. Amados, quantos homens da Bíblia, quantos oraram e Deus não respondeu? E eram pessoas que tinham uma estreita comunhão com Deus e queriam a palavra naquela hora. E Deus não falou. As nossas circunstâncias e o nosso emocional que vivemos, talvez, você pensa que vai mover o coração de Deus e às vezes não move. Lá, ó, deve ter mais ou menos, eu acho que eu lembro aqui, janeiro, se não me engano, de 91, quase 20 anos.
eu ainda tinha pouca experiência na fé, assim, como no ministério, embora eu sou crente desde 83. Nós moramos num bairro de Goiânia e convivemos com uma família, assim, muito próxima da gente. E um belo dia de manhã, depois da escola dominical, como acontece mesmo na vida, alguém chega, um policial, uma rádio patrulha, chega na casa do nosso irmão Ademilson e a esposa dele, Conceição, e olha para aquela, buscando o endereço, e olha para aquela casa e vê a mãe ali, a mulher cuidando das coisas, as criancinhas correndo. O soldado não teve coragem, porque ele tinha uma notícia para dar, que o marido daquela mulher tinha acabado de morrer num acidente. Difícil demais. O que acontece? Eu e o pastor estávamos chegando. O pastor tem umas tarefas difíceis, né? Eu e o pastor estávamos chegando naquele momento. Eles abordaram a gente, nós pegamos a mulher, colocamos no carro, saímos com ela. E elas, o que foi, pastor José Divino, era o nosso pastor? O que foi, irmão Carlos? O que aconteceu? Não, vamos dar uma volta. Mas ela já estava imaginando, alguma coisa aconteceu. E aí, amados, ela perguntando insistentemente, a gente queria, depois de orar, dar um calmante para ela antes de falar, com medo de ter alguma coisa, porque é uma reação normal, né? E quando ela, segurando na minha mão assim, falou assim, fala para mim, irmão Carlos, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Edmilson? Edmilson, não é o nome dele? Edmilson. Aí eu balancei a cabeça. Aí ela falou assim, ele morreu, eu tornei a balançar a cabeça. Naquela hora, amados, ela soltou da minha mão, juntou a mão no cabelo, sabe? Um desespero normal. E disse assim, Jesus, eu quero ver a sua face, eu quero que o Senhor apareça para mim, eu quero ver a sua face. Aquilo lá, e desenrolou tudo que você imagina dentro de um contexto desse. Mas aquela palavra daquela mulher dentro do meu carro nunca saiu da minha mente. Sabe por quê? Jesus não apareceu para ela. E nem deixou ela ver a face dele. Então não é tudo que a gente sofre aqui que vai mover lá o coração de Deus. Se nem naquele momento Deus não moveu para poder se revelar a ela, eu entendo o quê? Isso fortalece o quê? Eu saber que Deus faz o que Ele quer. Fala quando Ele quer. Na hora que Ele quer. No momento que Ele quer. Da forma que Ele quer falar. Enquanto os outros contextos talvez de algo muito mais simples, menos doloroso, menos dramático, Deus falou com alguém. Então você acha que Ele fala quando Ele quer ou não, amado? Quando Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, uma das maneiras de Deus falar é essa também, né? Mas não é toda hora que Ele fala. Por isso que Ele fala assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Quem eu tiver misericórdia. É uma vontade dele, isso aí está na questão dele. Se teve alguém, eu já contei isso aqui, né, que abriu para tentar buscar uma palavra e disse assim, Judas foi e enforcou. Aí ele fechou e falou assim, não acredito que essa palavra falou comigo. Abriu de novo e tem que fazer, faça depressa. Aí complica, né, amado? Então complica. Agora, Deus já falou através da palavra comigo muitas vezes. Já estou passando por outro texto, mas eu era bem novo crente, mas assim, a Bíblia estava comigo para todo lado, e eu fiz um exame médico e constatou um pequeno problema que lá em Goiás quase todo mundo tem. Deu soro positivo num determinado sintoma lá que é normal, e que eu fui lá e pensei assim, eu não vou falar que eu tenho essa doença, senão eu não vou passar no exame, ele não vai me contratar. E eu pensei assim, eu tenho uma amiga que é dona de um laboratório, eu vou lá, ela falsifica um atestado para mim, eu levo. Ok. No caminho, amado, no ônibus, aí eu fiz isso. Pai, o que o senhor acha que eu faço? Você sabe que eu não conheço muito da sua palavra, o que o senhor acha que eu faço? Abri e puxei o dedo aqui. Não caí porque eu estava sentado. Tirar, sim, sim. E não. O que passa disso é procedência maligna. Deus falou ou não falou? Mas isso não é regra. Não é toda hora que ele fala. Então é muito complicada essa questão. Vamos passar. Alguma pergunta ou algum comentário antes da gente passar para o outro tópico, amado? Estou vendo vocês assim bem ligados comigo. Eu não sei se estão absorvendo a palavra, estão em dúvida. Mas me ajuda aí. Me ajuda a ficar tranquilo aqui. Então Deus guia-nos através da sua palavra, né? Salmo 119, verso 105. Antes da gente passar para o tópico 3, que também tem uma pequena polêmica aqui, que a gente pode dar uma abertura. Alguma pergunta? Algum posicionamento, algum testemunho, algo semelhante aconteceu? Alguém quer falar alguma coisa? Quero fazer uma pergunta.
Mas se ela ainda não encaixar agora, que eu acho que talvez deva vir um pouco mais para frente, Sim. aí o senhor já vai levando ela. Deus, ele tem a vontade permissiva dele. Muitas vezes, ele não é a hora que ele quer te dar aquilo, mas de tanta insistência ele permite. O senhor acha que ele não pode permitir, tipo, se eu der essa bênção para ele agora, vamos supor, para um adolescente de 16 anos, está pedindo uma moto. Pô, se eu der uma moto para ele agora, vai acontecer um acidente daqui a 1 ano e meio. Ele dá a moto, tipo, prover a situação para poder dar a moto. Ainda protege. E proteger no acidente? Claro que pode. Mas só que ele vai fugir um pouco do seu perfil como Deus. Entendeu? Ou seja, se você insiste e ele não quer, ele tem um motivo. E esse motivo, ele sendo conhecedor de tudo, ele já tem a onisciência do que pode acontecer. Então, mas que ele pode dar e proteger, sem sombra de dúvida. Ele pode fazer, mas não é regra. Você não vê isso na Bíblia como regra. A regra é o filho que tema quebra a cara. Isso não acontece no nosso contexto? Aham. É a mesma coisa. Do mesmo jeito. Mas eu acho que antes de acontecer uma coisa tão grave, ele anuncia que isso vai Também, acontecer. Isso é verdade. Ou que Isso, com não deixe certeza. acontecer uma coisa tão grave, faça uma coisa menor primeiro, para ver se a pessoa se liga. Que é o desejo dele, não, se meu filho insiste para me dar uma moto para ele, insiste muito que eu dou a moto, aí eu vou ter o desejo que ele vai capotar lá na frente? Não, não tem esse desejo. Mas só que dentro do perfil de Deus, dentro daquela vontade dele, dentro do conhecimento dele, se fosse diferente seria melhor. Ou seja, se fosse diferente a pessoa estaria menos vulnerável dentro daquilo que Deus é. Estaria menos. Mas que ele pode dar e proteger, ele pode, sem dúvida. Quem somos nós para questionar o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? O tópico 3, eu disse que essa questão de vontade de Deus é bem delicado, né? Sugestivo, né? Provoca muito as pessoas falarem e vocês ficam à vontade. Uma coisa eu tenho certeza, não deixo vocês sem resposta. Se eu sei, eu sei. Eu digo eu sei. Se eu não sei, eu digo eu não sei. Eu com toda humildade. E digo que vou pesquisar. O 3 diz o seguinte. Então, olha só. Primeiro tópico. Deus guia você pela oração. Segundo, Deus guia você pela palavra. Eu disse aqui que há basicamente 2 maneiras. Terceiro, Deus guia você pelo conselho de outros. Eu vou fazer uma crítica aqui nesse autor dessa revista. Vocês me perdoem. Os 2 textos que ele usou aqui estão fora de contexto. Ou seja, nenhum fala daquilo que na verdade o tópico sugere. Mas, quebrando o galho dele, a gente vai falar. Porque eu não vejo, amado, que Paulo, diante do carcereiro, o carcereiro procurou Paulo para se aconselhar. Ali Paulo era o personagem, não tinha outro dentro daquilo ali. E outro que era um plano salvífico de Deus que estava cumprindo ali. Aí ele usa uma outra questão aqui que é um pouquinho menos sugestiva do que essa. Ele fala da mulher samaritana com Jesus lá no tanque. A mulher não foi pedir conselho para Jesus. Até porque ela questionou ele várias vezes. Mas se quis usar, tudo bem. Então, desconsiderando, já tentando pelo menos quebrar o galho dele, Deus guia você pelo conselho de outros. Essa questão aqui é muito delicada também. Sim ou não? Mulher. Em como é? Tem cor ainda. Essa questão aqui é muito delicada, meu amigo. Deus guia pelo conselho de outros? Pode ser mãe dele. Guia. Depende do outro. Guia. Pelo menos 2 ou 3 dicas aqui. Primeiro, é preciso saber com quem você vai se aconselhar. É preciso eu saber com quem eu vou me aconselhar. Se eu acabei de conhecer a pessoa, se eu não sei o que ela pode ser gente boa, mas eu não sei. O conselho dela para mim pode ser bom, mas é inseguro. Eu não sei, eu não conheço no contexto, não sei o histórico. Então a primeira coisa é não se aconselhar com quem você não conhece. Segundo, não se aconselhar com quem você não tem com quem não tem o mesmo princípio bíblico que você. Entendeu? Porque ele vai ter uma versão totalmente diferente, ele vai ter um conceito. Ah, mas é o fulano de tal, conheço há muitos anos, mora do lado da minha casa. Cuidado, irmão. Ele não tem uma compreensão bíblica que você tem. Ele tem ideias, pode ser que ele tenha ideias errôneas em relação à vontade de Deus para você. E aí é gente boa, tem uma boa experiência, mora na sua casa, tem uma boa índole, é honesto, paga tudo que der, que compra, ok. Mas é perigoso. Tem que ter muito cuidado.
Eu sei que vocês são maduros, eu não estou falando aqui para novos crentes, eu estou falando. Não é o mesmo espírito, né, pastor? Exatamente. Pode até confundir. Pode confundir, não é? Né? Vontade de Deus. Não é? Então, aí é complicado. E mesmo sendo, Sim. mesmo sendo de um líder, a pastor, aqui fala presbítero, seja alguém com conhecedor da palavra, Uhum. a gente tem que sentir paz no coração também do que está recebendo, de analisar, né? Exato. E outra coisa, duas questões ainda eu vou colocar. Eu estou evitando de ler o texto, porque eu estou querendo que o texto está aí na sua mão, né? Você pode ler a hora que você quiser. Então, às vezes a gente não está lendo para ganhar um pouquinho de tempo e passar aqui que nós conseguimos puxar daqui. Uma outra dica. Primeiro, não tomar conselho com quem você não conhece. Segundo, saber se essa pessoa tem o mesmo perfil que você, tem a mesma fé que você, acredita no mesmo Deus que você acredita, está dentro do caminho, né? Terceiro, não tome nenhuma decisão isolada com base, ou não tome nenhuma decisão com base em um conselho isolado. Não deixa que o pastor Carlos, por mais que você ora, conhece tudo, o pastor Davi, qualquer que seja, tenha a última palavra. Porque para você tomar uma decisão em relação àquilo que você acha que é a vontade de Deus para a sua vida, eu preciso que haja uma junção de coisas. Não é com base numa palavra. E isso é perigoso, amados. Porque tem pessoas que ligam lá no norte, eu tenho medo de citar lugares que alguém pode pensar que tem conhecimento de alguma coisa de alguém, mas não é isso não. Liga lá no interiorzinho de Goiás, lá numa xoxinha, assim, olha, eu consegui o telefone, tem uma profeta lá e tal, eu vou ligar, porque é muito perigoso esse tipo de coisa, amado, muito perigoso. Você está aconselhando com quem você não conhece. A palavra não dá respaldo para isso. Então isso é muito delicado. Você pode pegar a palavra dela? Pode, mas faz igual Maria, guarda no seu coração. A palavra tem que estar associada com outras coisas, para que você tome realmente uma decisão. Porque senão, aí você pode não se dar bem com base no direcionamento e no conselho de alguém que você não conhece. Isso é muito perigoso. Ok, amados? Eu acho que não tem nem muito o que falar aqui mais, né? Tomar conselho é bom. Deus direciona, sim, através dos conselheiros, né? Tem pessoas que têm aí muitos conselhos para nos dar. E o conselho de alguém nos ajuda muito. Eu me lembro que eu tive uma revelação de Deus, que não é muito comum, né, na vida do homem, às vezes é esporádico, né, não é tão comum. E a revelação que tive falava da vontade de Deus na minha vida. E numa noite, eu orava para entrar numa empresa, que eu almejava muito trabalhar ali, porque a gente estava vivendo uma situação muito complicada no Brasil na época. E à noite eu tive uma visão que alguém colocava, eu estava ajoelhado, e alguém chegava e colocava a mão sobre a minha cabeça e falava assim: tu entrarás ali e trabalharás, será o teu último emprego, de lá te tomarei para mim. Eu acordei alegre e triste. Pensei, eu vou entrar lá, porque eu não tenho dúvida nenhuma que Deus falou comigo, mas de lá mesmo eu vou morrer. Tem uma outra entendimento? Tu entrarás ali, trabalharás e de lá te tomarei para mim. E eu fui correr atrás, fiz o teste, fui para o psicólogo, aprovado. Checaram toda a minha vida, porque era o White Martins, uma empresa muito grande no Brasil, aprovado. Aí esperando, passou uma semana, duas, pensei, não vai dar nada não. Aí um belo dia eu ligo lá, Carlos Pauzinho, não é? Rapaz, era para você ter vindo ontem. Vem aqui pegar a lista de documentos para você já começar a trabalhar. Jesus. Não segura, né? Vou trabalhar, vou morrer. Aí olhei para minha esposa, né? Ela é bonita do mesmo jeito, mas ela é mais jovem ainda, né? Olhei assim, falei, meu Deus, eu vou deixar minha esposa tão nova. Mas ok, entrei. Comecei a trabalhar. Aí o que aconteceu? Quando eu já estava trabalhando, estava tudo ok. Aí era só o passo seguinte acontecer. Eu pensei, agora eu construo minha casa. Eu posso morrer. E aí vem a necessidade de se aconselhar com quem tinha mais experiência do que eu. Quem eu fui procurar? O meu pastor. Cheguei para ele e falei, pastor José Divino, eu queria confessar algo para o senhor aqui, dado o meu coração, não contei isso para ninguém. Eu sonhei assim, foi um sonho, praticamente uma visão, e se parte dela aconteceu, não tenho dúvida que é de Deus, porque era muito difícil entrar lá, eu já estou trabalhando. Mas a segunda parte, pastor, era mais delicada, fala que é o último trabalho mesmo, o último emprego, usou a palavra assim, de lá eu vou partir.
Aí ele parou, pensou e disse assim, meu filho, não é do jeito que você está pensando. Você vai trabalhar ali como você está trabalhando, ou palavra de Deus. Você vai entrar ali, e me aliviou também. Como você vai trabalhar ali como você já está trabalhando. Mas de lá, Deus vai te tomar para a obra dele. Ô, palavra, mas cumpriu assim, ó, literalmente. Respirei aliviado. Dei um abraço nele, falei em línguas estranhas, apertando ele no meu peito. E disse, Deus é bom demais, pastor. E cumpriu? Cumpriu literalmente. Literalmente. Trabalhei por 3 anos e meio lá. De lá eu saí e entrei para a obra de Deus. E nunca mais deixei de trabalhar com o Senhor. Então cumpriu a palavra. Agora, onde eu busquei um esclarecimento? No conselho de um homem sábio. No conselho de um homem de Deus. Ok? Então, Deus guia. Obrigado, irmão. Percepção, né? Eu estou precisando de uma água. Deus guia pelas circunstâncias. Aqui também ele usou um texto que não é muito apropriado. Porque quando ele fala aqui, amados, que Paulo, isso está no capítulo de Atos, vamos ler esse texto, porque a gente leu pouco, né? Então abra comigo, a gente lê mais esse só. Giovanni, deixa eu perder o horário, não vai estar cedo, né? Atos capítulo 16. Eu estou feliz que o Benhur está aqui hoje conosco. O Eduardo está aqui. É novo. Atos capítulo 16. Não, tá na Falta 17. Ok. Então, Atos capítulo 16, eu quero que alguém leia para mim do verso 6 ao 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir pela Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram até Troade. Até o 10, né? Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa à Macedônia e ajuda-nos. Logo, pois, desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ok. Então aqui, amados, se não me engano, os 3 personagens aqui é Paulo, Timóteo e Lucas, estavam indo pregando o Evangelho. E aqui, o tópico 4 vai falar para nós que Deus guia eu e você pelas circunstâncias. Só que aí ele faz uma referência desse texto, mas a experiência de Paulo aqui foi muito mais mística do que física. Porque Paulo era um homem de uma estreita comunhão com Deus. Quando ele usa a expressão assim, ó, e o Espírito do Senhor nos impediu, não é porque colocaram uma barreira lá que eles não puderam passar, não. Foi que o Espírito de Deus comunicou diretamente no coração de Paulo, dizendo, não vá para lá. E eu não fui. Só que ele usa esse texto aqui para falar de circunstâncias, mas, como a gente não sabe muito bem as formas, porque foram mais de uma aqui, mais de uma vez, pode ser que até alguma circunstância tenha provocado um impedimento que Paulo fosse. Mas a sugestão aqui é que as circunstâncias também revelam a vontade de Deus na minha e na sua vida. E eu tenho o hábito de dizer o seguinte, para que eu tenha a resposta da minha oração que eu faço, para que Deus mostre a minha vontade dele, é preciso que 2 coisas básicas aconteçam. E nós vamos fechar a lição aqui com elas. A primeira é as circunstâncias. Algo precisa acontecer. Se não acontece, então não é vontade de Deus. Aí, na ausência, Vanessa, mas é complicado citar na ausência, mas eu queria citar o caso daquela nossa irmã, que está no Brasil hoje, que está com um problema, uma doença. Eu e o pastor Davi fomos lá, e eu disse para ela assim, olha, eu respeito muito o seu ponto de vista, respeito a sua decisão, respeito a sua comunhão com Deus, só que não tem evidências. Para curar, tem que ter evidência. Não tem. Então, tudo indica que a cura milagrosa dessa forma
sobrenatural não é vontade de Deus. Por que não é vontade de Deus? Porque circunstâncias precisam apontar para que seja vontade de Deus. Se não aponta, se a circunstância não aponta, não direciona, o que eu posso entender, amado? Eu sou homem, sou ser humano. Não aconteceu por quê? Porque não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus por quê? Quem sou eu para questionar? Aí vai encaixar onde eu falei no começo. A gente vai pegar tudo e jogar naquela portinha que a gente abre ali, dizendo aqui, escrito lá no umbral da porta, assim, ó, vontade secreta de Deus. Aí a gente vai pegar e jogar lá dentro. Deus sabe por quê. Então, circunstâncias, ou seja, coisas precisam acontecer no meu arredor para me entender o que Deus quer. Por exemplo, Se não acontece. por exemplo, dá um exemplo. Um exemplo. Se eu estou orando, vamos dizer aqui, Tereza, você orou para comprar o seu apartamento, não orou? Você comprou? Não orou, Tereza? Qual deles? Esse agora? Você já comprou vários, né, Tereza? Você é rica, né? Não, é porque... Você comprou cash. Aí Deus responde. Ah, orei muito e pedi a Deus. Orou. Aconteceu ou não? Aconteceu. A circunstância está aí. Se não tivesse acontecido, Tereza, se você tivesse, não deu certo, e o cara falou que ia 10 e ia 50 e tal, o que você ia entender? Não era. Não era vontade Ah, de não, Deus. mas isso aí foi bom você ter tocado, pastor. Agora eu entendi. Porque lá no Brasil, esse dinheiro que eu tinha, eu estava no Brasil e investi lá. Porque eu ia comprar um apartamento lá. O senhor acredita que eu bati em todas as portas, não consegui, com dinheiro cash na mão, não consegui. Aí eu senti, cheguei em casa, eu orei, Deus falou que não era ali, era para comprar aqui. Então, isso aí é um exemplo que eu já matei a charada. Então, Para entender. ela perguntou e ela não respondeu. É mesmo, aí vem na minha cabeça agora isso. Algo tem que acontecer. Se algo não acontece, aí como crente eu tenho que tentar entender isso, né? Não está acontecendo por quê? Por que eu estou tentando não está acontecendo? Vontade é o quê? Eu disse aqui no começo. É a intenção com capacidade de fazer. Se ele tem a intenção, tem a capacidade e não fez, não é a vontade dele. Ô pastor, em questão da doença, se Deus deu sabedoria e inteligência para o homem, para desenvolver tudo que hoje nós temos na medicina, uma pessoa fica doente e se recusa a se tratar, que Deus faz um milagre, no meu modo de ver, isso é a mesma coisa você subir no alto de uma torre, querer pular lá embaixo e achar que vai chegar lá embaixo vivo. Isso é tentar a Deus. Porque a medicina é super avançada. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir procurar ajuda. Eu tive doente e quando eu saí para casa do hospital, eu já não tinha... Eu estava muito fraca. E eu recebi a visita de uma pessoa que virou para mim e falou assim, você vai fazer quimioterapia? Eu falei assim, vou, eu tenho que fazer. Ela falou assim, mas isso não é uma droga muito forte e que vai te deixar careca? Eu falei assim, vai. Aí ela falou assim, mas você não crê em Jesus Cristo? Que Jesus vai te curar? Eu falei assim, creio, mas eu tenho que fazer a quimioterapia. E no outro dia, ela esteve lá em casa uma noite, no outro dia eu tive que ir ao hospital. E eu cheguei ao hospital, já estava assim, até tremendo, porque você numa situação dessa não é fácil. E para quem tinha 2 bebês para cuidar, era muito difícil. E eu cheguei lá, eu não tinha, as veias já não tinha sangue mais, para fincar mais remédio na veia, era difícil. E eles não estavam achando minha veia. Aí eu falei assim, eu não quero mais fazer isso. Veio aquele medo, aquele receio, as palavras que ela tinha me dito. Eu falei assim, não, eu não quero mais fazer isso. A médica parou, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, a escolha é sua. Ou você faz, ou daqui a 6 meses você está morta, e quem é que vai cuidar das suas filhas? Então, Eu estiquei o bracinho e falei assim, vai embora. Pai, Então, tem essa questão toda. Sim, Sandra. é até o que a gente estava falando ontem no caso que tem até aquele do helicóptero lá, que às vezes a pessoa espera um milagre e acha que é só fazer assim, vai acontecer, mas que Deus pode usar. A gente está na Terra, nós somos humanos, então assim, ele pode fazer um milagre através de outras pessoas, no caso do médico, Claro. aqui
Que nem a história do helicóptero que você estava Quando que a contando. pessoa estava na enchente, você já viu contar, né? Ficou isolado lá numa enchente e disse assim, eu só vou sair daqui se Deus me salvar. E ficou lá o tempo todo. Aí foi um helicóptero, foi um helicóptero, foi o barco, foi tudo e nada. Aí morreu. A Né? pessoa não quis Foi questionar sair com de Deus e lá. Deus falou para ele assim, rapaz, você não veio um helicóptero para te buscar assim. É porque ele fala que vai curar Então, aqui, não vai tem muita usar vida, médicos. Exatamente. Vida de novo, mas fica uma sequela em você. Brava. E aí? A vontade é dele. Tem um porquê, né? Aí eu orando, um ano já orando e pedindo misericórdia para Deus e tropeçando e às vezes até explodindo, porque a gente é humano, fica nervoso. A noite passada eu tive um sonho que uma mulher chegou e impôs as mãos em mim e disse, você vai ser curado. Só isso. Sendo essa sonho ou A revelação de desse, Deus, se cumpre. Né? Se for de Deus, pode ser a cabeça da gente também. Exatamente. Porque é de Deus a diferença Deus sabe é também que é de as Deus coisas. cumpre, né? A vontade dele é suprema, né? Eu também tenho uma experiência que, com 15 anos, eu tive um desmaio, que era a calcificação cerebral, ovo de solitária na cabeça. E daí eu desmaiava, dava condição, vomitava, eu não podia ficar sozinha. E tive meus dois filhos, não podia carregar eles no colo, porque eu desmaiava e podia cair com eles, aonde eu fosse, tinha que levar alguém. E eu orei uns 4 anos pedindo Deus a cura. Orava pedindo Deus a cura, tomava remédio e nada, sempre a mesma coisa. Aí um dia eu fui e pedi para Deus, Senhor, já que não é da tua vontade me curar, me dá um remédio que eu possa tomar e não vou mais acontecer isso, porque eu quero pelo menos carregar meus filhos no colo. E parece que no mês seguinte eu fui consultar o médico e mudou o remédio. Depois que eu comecei a tomar o primeiro comprimido, eu nunca mais senti nada. Aí eu tomei mais 10 anos o remédio, diminuindo as doses, e eu já não tomo mais remédio, dirijo, não sinto mais nada, não tenho mais nada. A cura veio, né? Quando Jesus Cristo ele ensinou a orar, em Mateus 6, no versículo 10, fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se Jesus Cristo, que é Deus, se ele veio à terra e teve essa humildade de orar dessa forma, de ensinar a orar dessa forma, quando ele pediu que, se for possível, que passe de mim esse caso, mas que seja feita a tua vontade. Submissão foi 100% ali, né? Inteiramente. Vamos orar então, amados, terminar aqui a nossa escola. Deus abençoe a presença dos nossos irmãos que estão matriculados. Deus abençoe para aqueles que ainda não são matriculados, que podemos matricular você hoje ainda, né? E vieram nos visitar. Eu espero que não fique só nessa primeira vez, mas que você continue sempre vindo para estar conosco nas nossas manhãs de domingo, que tem sido uma bênção, né? Graças a Deus. Desejo do meu coração que você tenha um bom domingo, né? O almoço seja uma bênção. Quando estiver comendo a carne assada, lembra de mim, porque eu não estou podendo assar carne para onde eu mudei agora, está muito difícil. Levantar da minha carne, comer carne assada. Deus abençoe vocês. Lá no restaurante, né, Samuel? Então, mas Giovanni, está aí o relato? Então, aproveitando vocês em pé, o Giovanni vai fazer o relato e fazer a oração, ok? Amém. Tranquilo. Fazer um relatório aqui bem rapidinho. Vou dar logo no final a boa notícia, somente para o pastor. Semana passada a gente teve 26 pessoas e essa semana 42. Ou seja, 16 pessoas a mais. Eu não lembro de ter visto um salto tão alto de uma semana para outra. De 0 a 3 crianças, né? Uma, de 4 a 7 anos, uma, juniores também, adolescentes. Desculpa. De 0 a 3, 4. De 4 a 7, 1. Juniores, 1. Adolescentes, 11. Jovens, 5. Homens, 11. Mulheres, 11. E homens, 9. Semana passada, as mulheres têm superado os homens. Então, eu quero agradecer a presença de cada um. Pedir que vocês estejam convidando pessoas e, se possível, contar com a presença de vocês. Os pais da Vanessa, o Armando, Evandro, já tem visto. A presença dos homens aí são os matriculados, que eu vejo mais que todos. Não, é porque
Pensei que não era contado. Ele contou para ver nos olhos. Ah, não, mas ele respondeu mesmo. É bom. É homens 9 e mulheres 11, não é porque ele Não contou ele. São homens, não são não está fazendo uma paixão, está fazendo Você é jovem, pô. Você tá melhor que eu. Deixa eu contar com o Amém. Nós queremos te dar graça, Senhor, amanhã na tua presença. Sim. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Carlos, ó Pai, que gastou tempo, ó Pai, aprendendo da tua palavra para aplicar no nosso nome. Amém, Senhor, é verdade. Pela vida do Senhor da irmã Neta, mais pessoas, ó Pai, possam estar se envolvendo na tua obra, ó Pai, no ensino, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ver essa sala cada vez mais cheia. Amém, Deus. Por cada vida, ó Pai, que deixou a tua casa, o conforto da tua casa, Senhor, e resolveu buscar o melhor para estar na tua casa, aprendendo da tua palavra, Senhor. Leva-nos, Senhor, aqui em paz, para que possamos à noite regressar, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome e ouvir de ti, Senhor, uma palavra. Amém. A oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Professor amado, até a noite. Agora o desafio é aprender a tirar